seu futuro guarda civil municipal do município de Caxias do Sul. Estamos de volta hoje com mais uma videoaula. Vamos trabalhar um pouco de uma lei municipal, a Lei 376 de 2010. Lei esta que fala a respeito do meio ambiente e das outras providências. Vamos trabalhar essa lei. Hoje o nosso vídeo vai ser básico, não vai ter várias edições e vai ser sem corte. Por quê? Porque nós temos bastante conteúdo e temos pouco tempo para trabalhar todos os conteúdos que irão aparecer na nossa prova para o concurso de Guarda Civil do município de Caxias do Sul. Lembrando também que as leis municipais, elas podem ser reaproveitadas e aproveitadas para as demais áreas do concurso, uma vez que estas aparecem no próprio edital para outros cargos e até mesmo em editais anteriores e editais posteriores que estarão por vir aí, que eu acredito que ainda terá bastante concurso para o município de Caxias do Sul, Serra Gaúcha. Vamos lá? E a Lei Complementar 376, eu estou com ela aqui na mão, quentíssima. Se você não tem, baixa aí, entra no site aí das leis de Caxias do Sul e baixa aí o seu material para que você possa acompanhar, fazer suas escrituras assim como eu. Ó, vou mostrar para vocês. Eu escrevo aqui porque ajuda, fixa na mente e nos dá aí uma melhor maneira de se trabalhar o assunto, tá? Se eu errar alguma coisa, se eu me atrapalhar na hora de falar, desconsidere, porque o propósito do vídeo é trazer o assunto, trabalhar e aprender, para que possamos juntos todos fazer uma boa prova, tá? E o artigo 1º dessa lei vai falar assim, título 1, da política do meio ambiente do município de Caxias do Sul. Na verdade não é o artigo, desculpa, tá, gente? É o título 1. É o seguinte, o edital ele foi bem genérico no diz respeito às leis do município. Ou seja, ele colocou lá, assim, Lei 376, Lei 377. E daí não colocou especificamente aquilo que será cobrado na prova, diferente do que fez com legislação de trânsito, ali no Código de Trânsito Brasileiro, diferente com a parte que colocou ali da Constituição Federal, até mesmo, né? Então, infelizmente ou felizmente, nós vamos ter que trabalhar toda a lei. Contudo, eu fiz uma filtragem de alguns assuntos que eu acredito ser importantes. Daí a importância de você fazer a leitura da lei. Não deixe de ler todo o conteúdo, tudo aquilo que está na lei. Por quê? Porque vai saber o que, é que a banca vai cobrar dessa lei, né? Então vamos lá. O título 1 fala da política do meio ambiente do município de Caxias do Sul. Então lembrando que essa lei aqui ela é voltada para o meio ambiente e dá outras providências também, tá? O artigo 1º fala, a política do meio ambiente objetiva, a política do meio ambiente objetiva a responsabilidade comum do poder público municipal e do cidadão em proteger o ambiente, assegurar o direito da sociedade a uma vida saudável, tá? E garantir que a exploração dos recursos ambientais não comprometa a necessidade das presentes e futuras gerações, atendendo aos seguintes princípios fundamentais. É o seguinte, o artigo 1º, ele ficou bem claro, se não ficou, vou explicar para vocês. Fala a respeito do meio ambiente do município de Caxias do Sul e que ele deve ser preservado para que as gerações presentes, ou seja, nossa geração, assim como as gerações futuras, ou seja, nossos filhos, nossos netos, possam desfrutar de um ambiente saudável, um ambiente bom, um ar puro, limpo, um meio ambiente limpo. Isso aí a gente aprende quando a gente está lá no primário, na escola, tá? Então o artigo 1º fala simplesmente isso. E agora vai falar os princípios fundamentais. Nossa, são muitos princípios, eu não vou conseguir gravar. Salvo me engano, são 8 princípios. Eu vou trabalhar com vocês devagarzinho, a gente vai vendo um por um. E assim fica mais fácil de entender. Por quê? Porque eu acredito que entendendo, você consegue resolver qualquer questão. Quando você entende o assunto. Agora, quando você quer decorar, dificilmente vai conseguir lembrar na hora da prova, vai conseguir ter aí um norte. Se não tiver decorado, meu amigo, vai perder a questão. E quando você aprende pela lógica, pelo que a lei fala, pelo que se trabalha, você consegue até mesmo identificar qual a resposta que a banca quer, tá? Vamos lá, os princípios. Compatibilização com as políticas ambientais federal e estadual. Ou seja, o inciso 1º aí da lei vai falar da compatibilização com os órgãos estaduais, federais e estaduais. Tá, mas compatibilização para quê? Ou seja, para conservar o meio ambiente, para que
se junto à administração pública direta, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, possam conservar e cumprir tudo aquilo que está não só nessa lei, como na lei da Política Nacional do Meio Ambiente e assim as outras leis que preservam nossa natureza, nossa biodiversidade. O inciso segundo vai falar os princípios fundamentais, a ação governamental na manutenção da estabilidade dos ecossistemas, considerando o ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente protegido, tendo em vista o uso coletivo e a melhoria da qualidade de vida. Ou seja, nós vamos ter o meio ambiente, vocês têm um material aí, você faz a anotação de lado. Se você não tem um material, você pega uma folhinha em branco, o seu caderno de estudo e faz essas anotações. O meio ambiente nós vamos ter ele como o quê? Como patrimônio. Mas será que é um patrimônio? O cérebro pensa primeiro, a mão vai mais rápido do que o cérebro. Mas será que esse patrimônio é um patrimônio móvel, que se dá para pegar, dá para sentir? Só vai ter uma diferença aí que não vai ser um ser movente, e sim o nosso meio ambiente, a nossa biodiversidade. Ou seja, é como se fosse um patrimônio público. Assim como a administração pública, o município de Caxias do Sul vai zelar pelo uma cadeira, pelo ar-condicionado, pelo computador, vai zelar, e os cidadãos também vão ter que zelar pelo meio ambiente, para que possamos ter um meio ambiente sadio. Entendeu aí? Se não entendeu, tá ruim, estamos fodidos, tá todo mundo arranhado. Não, tô brincando, vamos lá. O terceiro, inciso terceiro fala: planejamento e fiscalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, visando a racionalização do seu uso. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que nós temos que pensar quanto a usar o solo, quanto a usar a água, o ar, ou seja, para que não chegarmos a fazer desperdício de água, desperdício de terras, cavar buracos sem necessidade, entendeu? Ou seja, conservar o uso do solo, racionalizar as pessoas. O que significa racionalizar? Conscientizar as pessoas daquilo que é prejudicial para o meio ambiente e o que não é. Então, as ações governamentais irão trabalhar em cima disso, não só, como eu já falei, ações governamentais, assim como o próprio cidadão, a sociedade tem que preservar o subsolo, o ar, porque são coisas que influenciam no meio ambiente, não só para uma pessoa, e sim para toda uma coletividade. Então, o inciso terceiro vai falar a respeito disso. O inciso quarto fala da proteção, preservação e recuperação do ecossistema. Ou seja, proteção, preservação e recuperação. PPR. Proteção, preservação e recuperação do quê? Do ecossistema. E como se dá essa recuperação, como é que se dá essa proteção e essa preservação do ecossistema? Ou seja, evitando fazer tudo. É bem na cara, sabe? É tipo assim, na prova vai aparecer dizer que na prova vai estar lá assim: devemos jogar entulhos em terrenos baldios. Não, pô. Por quê? Porque não está contribuindo para a preservação do ecossistema, não está contribuindo para preservação, para proteção, para recuperação do ecossistema. Ou seja, se você viu que ali tem um buraco, você vai lá e vai cavar mais? Não. Por quê? Porque você não está recuperando, você está destruindo mais ainda. Então, o inciso 4 vai falar justamente disso. O inciso 5 fala da recuperação de áreas degradadas. O que eu falei agora há pouco, de repente, o poder público, não só você, cidadão, tá? Mas toda a coletividade, toda a sociedade deve tentar reestruturar aquilo que foi destruído, as áreas degradadas. Um caso que podemos trabalhar agora, talvez seja semelhante ou não, esse caso da Amazonas agora há pouco, em que estava havendo diversas queimadas. Então, de repente você tem ali, você está na frente da sua casa e vê com a área verde, está pegando fogo. O fogo ainda está baixo, não se alastrou por toda a área, por toda a plantação ali, sei lá, por toda aquela área. Não custa nada você pegar um balde de água e lá jogar um balde de água, acionar até mesmo os poderes públicos
para que eles possam tomar as devidas providências e evitar que se alastre por toda a área verde e acabe prejudicando o nosso ecossistema, a nossa biodiversidade. Ou seja, e áreas que estão degradadas, não custa nada você ir lá e plantar. E existem escolas que adotaram esse sistema. Acho que uma vez por mês eles comem aquilo que planta. Acho que no Nordeste, aqui no Nordeste, e acho que uma escola do Mato Grosso do Sul, salvo me engano. Já fizeram essa experiência das crianças plantarem, plantou lá tomate, o coentro, que são coisas que são verduras que com pouco tempo elas já estão prontas para o consumo e simplesmente fizeram isso, ou seja, mostrando às crianças todo o processo de fotossíntese, da plantação, da recuperação, da biodiversidade. Existem cidades também que cada 10 árvores que você plantava era um desconto no IPTU, acho que é alguma coisa do tipo. Eu não lembro, eu só sei que no que tange a recuperação das áreas já degradadas, é simplesmente isso, ou seja, recuperar. O próprio verbo já ajuda bastante. No inciso 6 vai falar da responsabilização do causador do dano ambiental na reparação do prejuízo ocasionado, independente de outras sanções civis e penais previstas. Significa dizer, teve um caso que eu vi, na época que eu morava em Caxias do Sul, e um cara lá com a motosserra, numa área de preservação permanente, cortando lenha. E daí os guardas tiveram conhecimento, foram lá, fizeram todo o procedimento, apreenderam o material e quando atuaram ele ali responsabilizando pela conduta dele. Inclusive ele foi até, acho que ele foi tomado os devidos procedimentos de praxe. Ou seja, acabou responsabilizando ele pela própria conduta que ele praticou. Então, nada mais do que cumprir a lei, o princípio da legalidade, como nós bem já aprendemos. Tá? O inciso 7 vai falar do controle e zoneamento da atividade potencial ou efetivamente poluidora. Já combinando com o 8º, fala da educação ambiental. O controle e o zoneamento da atividade potencialmente poluidora significa dizer que os poderes públicos, o município, o Estado e o Distrito Federal, assim como a União, irão fiscalizar, irão licenciar, irão autorizar algumas atividades que são poluidoras. Mas você me pergunta, tá, mas eles vão autorizar esse tipo de atividade? Na verdade, diversas atividades são poluidoras. Uma fábrica que se instala no município, ela de repente vai precisar fabricar um açúcar, vai queimar bastante cana de açúcar, o açúcar ali, o mel que se forma para poder fazer o açúcar, e vai acabar emitindo gás carbono, a fumaça, e vai prejudicar a camada de ozônio, e daí tem um limite. Por quê? Porque se chegar a um determinado ponto de ultrapassar, então nada mais do que a fiscalização da administração pública para com os administrados. Lembrando que você também pode fiscalizar, mas fiscalizar de que forma? Na forma indireta. Você vai observar que determinada pessoa está causando um prejuízo, uma fábrica está causando prejuízo ao meio ambiente, você vai entrar em contato com os poderes públicos para alertar a respeito dos fatos, para que o poder público possa exercer o poder de polícia. Qual é o poder de polícia? O poder da administração pública em cima do administrado em bem da coletividade e não só da própria administração pública, ou seja, para que nós possamos ter um meio ambiente saudável. E a educação ambiental, isso é trabalhado tanto nas escolas, quanto nas empresas, quanto na administração pública direta e indireta. É a própria educação a respeito do ambiente, é isso que nós estamos fazendo agora, estamos se conscientizando a respeito do assunto e vamos para cima, tá? Vamos parar por aqui, daqui a pouco eu trago mais uma videoaula para vocês. Não deixem de comentar, vocês vêm aqui, assistem o vídeo, de repente adianta o vídeo aí, bem rápido, e esquece de comentar, de dizer se gostou, se a aula ficou boa, se a aula ficou ruim. Vamos trabalhar esse assunto, a gente tem pouco mais de 20 dias, vamos cair para cima aí com força, vamos estudar tudo, vamos dormir de 3 horas da manhã, vamos estudar, sabe por quê? Porque quando a gente quer, a gente consegue, a gente alcança. Boa sorte para vocês que estão estudando. Eu não vou cortar esse vídeo, vou deixar do jeito que está aí, com erro, sem erro. O importante é que eu trouxe para vocês um pouco do assunto que será cobrado em nosso edital para o concurso da Guarda Civil do município de Caxias do Sul. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Fui, valeu!